Iniciando o programa Lugar de Mulher. Esse programa vai estar ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas, aqui na NGTV. E hoje, em especial, este programa, O Lugar de Mulher, apresentado por mim, Vanessa Pelicioli Piche, traz duas convidadas para trazer uma pauta muito importante. Lembrando, o programa é voltado para mulheres que estão à frente dos seus negócios, à frente dos seus dia a dia, trazendo sempre realidade e muita informação para todas nós. Hoje, em especial, estou com duas advogadas, Tabata e Juliana. Sejam bem-vindas. Obrigada, Vanessa. É uma honra, um prazer estar aqui inaugurando o programa Lugar de Mulher. Para nós foi assim uma imensa surpresa e uma gratidão de poder, no primeiro programa, a gente estar aqui contigo, conhecendo a tua personalidade, você como mulher, como amiga, então estamos lisonjeadas com esse convite. Imagina, meninas. E olha que interessante, hoje a pauta que vamos falar é algo muito atual, muito específico e totalmente voltada para nós que precisamos dessa informação, né? Que é a Lei Maria da Penha e as suas atualizações, né, meninas? O que vocês podem me falar um pouquinho sobre, assim, de uma forma simples, porém que todas nós possamos entender do que se trata realmente essa lei. Todo mundo fala, mas quem realmente sabe e do que se trata a Lei Maria da Penha? Vanessa, a Lei Maria da Penha, a gente pode entender ela como um marco de luta, um marco de inovação, né, que a gente teve, porque antes da Lei Maria da Penha, o Brasil não possuía mecanismos para coibir e para preservar a violência contra a mulher. Então partiu de uma mulher, e a lei leva o nome dela, a Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é uma farmacêutica e ela, por muitos anos, ela sofreu violência doméstica, até que chegou um dia que ela sofreu uma tentativa de homicídio por parte do marido dela, que deu um tiro nela e ela acabou ficando paraplégica. A partir disso, ela começou uma luta para que, então, o Brasil se posicionasse verdadeiramente para coibir e preservar a violência doméstica contra a mulher. Isso faz mais ou menos quanto tempo, Ju, ou Tabata, né? Quanto tempo mais ou menos existe a lei? Porque se ela está viva ainda é atual. Sim, a lei é de 2006. 2006. E este ano em específico teve, agora questão de meses, teve uma pequena alteração na lei. Tá, e o que... vamos falar um pouquinho, o que é essa atualização? Na verdade, ela vem nos trazer sobre as medidas protetivas, né? Que veio a lei e com ela veio as medidas protetivas, que é algo muito importante, que eu vejo de suma importância na lei, porque ela vem para coibir a agressão física, a agressão psicológica da vítima, e não somente dela. A gente está falando aqui também dos filhos da vítima ou até dos parentes que sofrem essas agressões, né? Então, eu acho que é o marco mais importante da lei, são as medidas protetivas. A lei nos traz um rol exemplificativo dessas medidas protetivas, né? Não são somente aquelas, como é conhecido hoje, tipo o afastamento da vítima, o não contato, o encaminhamento do agressor para tratamentos psicológicos, psiquiátricos, enfim, nesse sentido. Mas também o poder judiciário ou o policial, enfim, eles podem olhar cada caso, cada necessidade da mulher, o que ela necessita nessa medida protetiva, o que precisa para ela, para defender ela dessas agressões, tanto físicas como psicológicas. Que quando a gente fala em Maria da Penha, as pessoas entendem como somente agressões físicas, e realmente eu não acho que essa seja a pior, né? Eu acho que as agressões psicológicas, ela deixam marcas muito mais extensivas na mulher do que realmente uma marca ou um machucado. Intenso, né? Exato. Tá, me explica uma coisa, e como funciona essa medida protetiva? O que é a medida protetiva? As medidas protetivas de urgência, elas são aplicadas independentemente de um processo. Elas são deferidas pelo juiz. E o que é a palavra deferidas? Elas são concedidas àquela mulher quando ela sofre algum tipo de violência. Ela pode ser uma violência física, como a Ju falou, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência sexual, patrimonial ou moral. Então, em qualquer um desses casos, a mulher
pode fazer uma ocorrência, buscar a delegacia da mulher, fazer uma ocorrência, ou quando a violência estiver acontecendo naquele momento, ela pode ligar para a Brigada Militar, né? A própria Brigada Militar pode ir até a casa da mulher e conduzir ela até a delegacia para que ela faça o registro, e a partir disso são concedidas essas medidas. Essas medidas impedem que o agressor entre em contato com a mulher, que ele chegue perto da mulher, ou seja, ela previne uma nova violência. As medidas, elas servem para essa finalidade, para prevenir que aconteça uma nova violência ou que aconteça uma violência muito pior, ou daqui a pouco até um feminicídio. Entendi. Extremamente importante. Né? E aí, com a nova alteração, a gente não tem um prazo da necessidade dessa medida protetiva. Porque não tem como tu fiscalizar até quando a mulher se sente ofendida fisicamente, psicologicamente, então não tem como tu estipular um prazo para isso, né? Antigamente, do básico que eu sei, era 6 meses. Então, agora não existe, com essa nova mudança, não existe mais um tempo. Na verdade, hoje em contato com o Dr. Alain, que é o nosso juiz da Vara da Violência Doméstica aqui em Passo Fundo, ele disse que realmente na lei não existe prazo, nunca existiu um prazo. Conforme entendimentos, enfim, era estipulado esse prazo de 6 meses, que vão continuar seguindo esses 6 meses, porque é um prazo relativo até para ver se precisa da necessidade de se manter ou não se manter, de fazer uma fiscalização, e aí vai ser mantido esses 6 meses, e aí a mulher, se ela se sentir a necessidade, ela pode ir lá e pedir a prorrogação dessa medida. A qualquer momento ela pode pedir a prorrogação, ela se sentir que ainda há necessidade, ela pode, como também, se cessar a agressão, ou se for averiguado que não houve essa agressão, que existe casos também, né, então ela terminar antes desse prazo de 6 meses. Entendi, então, só uma questão assim, porque eu sou leiga, né? Não entendo, não sei, estou questionando, até porque acredito que como eu, apesar de eu ser uma mulher instruída e tá tudo bem, eu não entendo, né? E tem pessoas que talvez queiram entender e não perguntam porque tem vergonha, né? Então, quer dizer que agora, claro, o doutor Alain deu mas priori era 6 meses, agora não se tira mais, né? E se essa mulher, como ela faz? Ela vai até a delegacia, ela chama, e existe uma prioridade, por exemplo, liguei lá, olha, estou sofrendo, existe uma prioridade para o atendimento dela dentro da Brigada Militar? Sim, sem dúvida, ela é um caso prioritário. Hoje, por exemplo, se tiverem 2 casos na Brigada Militar e tiver somente uma viatura, essa viatura ela vai ser primeiro direcionada para o caso de violência doméstica. E a gente tem, inclusive, hoje a vara específica da violência doméstica. Nós temos a DEM, que é a Delegacia da Mulher, onde tem um acolhimento, tem um local específico para escutar ela, que seja mais amparado do que quando tu entra numa delegacia normal, tem aquele meio assustador de tu entrar numa delegacia. A Delegacia da Mulher vem para isso, para a mulher se sentir confortável em relatar os fatos, se sentir acolhida e ter coragem, porque muitas vezes a gente sabe que elas não têm coragem de falar sobre as agressões, né? De certa forma, ainda existe uma mulher que acha que isso é vergonhoso, que a sociedade vê isso como algo inferior, pela questão até de gênero, mulher e homem, né? Questão de gênero, né? Isso aí. E é o que a Lei Maria da Penha, ela preserva. Ela é específica para a questão de violência de gênero. O que é a violência de gênero? É a questão que vem justamente uma estrutura, uma questão histórica da superioridade masculina em relação à mulher. Então, as questões de humilhação contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, as questões de posse do homem em relação à mulher, esse entendimento que se tem e que é muito histórico. Até eu assisti um filme no final de semana que era a história da rainha Charlotte e do rei George. E aí, em dado momento, a mãe do George, que daí então ela acaba sendo princesa, né? Ela relata, ela estava numa reunião e ela relata o seguinte, que ela não lembrava de um determinado dado porque ela era mulher. E aí os homens que estavam à volta, ok, entendemos porque você é mulher. Então a gente vê que essa questão histórica da violência de gênero, ela é justamente por esse entendimento de superioridade do sexo masculino em relação ao feminino. Posso te interromper? Porque eu assisti, eu vi... E sabe o que eu senti? Eu senti que ela sabia aquela informação. Sim. Só que ela usou esse argumento para não ter que responder, porque ela não queria responder na hora. Exato. Então, você entende como ao mesmo tempo que nós mulheres, claro, existe esse contexto histórico, mas também, nós também somos mega inteligentes e não é de agora, né? Nós estamos falando de uma princesa de muito tempo atrás. Exato.
Eu assisti, olha aqui, que eu estou assistindo seriado, inclusive, super indico. Então, tem essas questões que foi se criar devido a essa luta da própria Maria da Penha, que inclusive tu poderia indicar o livro da filha. A gente conversou sobre isso também, né? Sim. A filha da Maria da Penha, a pessoa escreveu um livro. Pode falar um pouquinho do livro para nós, Tabata? Sim, a Cláudia Veras é o nome dela. Ela escreveu o livro Filha do Rei, Filha da Lei, Filha do Rei. E nesse livro ela conta a história da violência sob a ótica dos filhos, do que ela vivenciou, do que ela passou e do que ela sentiu sendo criança e estando naquele ambiente de violência. Tudo que ela viveu, elas e as irmãs dela viveram, e a questão dos traumas que ela levou, que levaram quase 30 anos para serem resolvidos. Que idade ela tem, mais ou menos, hoje? Ela tem em torno de uns 40, não quero mentir, mas eu acredito que em torno de uns 40 anos. Porque tudo tem consequência, né, meninas? E nesse sentido, da violência doméstica que a criança vivencia desde pequena, isso é relatado e tem estudos que esse efeito ele carrega da infância até a maturidade, até a ficar adulto, e isso tem reflexos na sua própria vida depois. E geralmente, e nós conversamos sobre isso, né? Geralmente aquela filha que vive num ambiente como esse real, acaba vivendo a mesma situação depois, né? É um espelho que aí a gente traz um pouquinho de constelação, que a gente vai falar sobre isso aqui também no programa, e também crença limitante familiar, que é muito importante a gente falar, de como isso hoje vem e de repente tem uma lei, mas que tem várias situações envolvidas. Que grandioso que é esse assunto. É difícil a gente falar sobre tanta coisa em um programa, vamos expandir isso. Mas olha como é grandioso e como é importante esse conhecimento básico sobre as responsabilidades, né? Porque nós mulheres, nós adquirimos muitos direitos, temos muitos, óbvio, merecemos, mas também temos muita responsabilidade com esses direitos, não é? E eu vejo, assim, a Lei Maria da Penha muito clara para mim, muito ampla e muito necessária, né? Quando usada com responsabilidade, né? E nós falamos do índice, tu lembra do índice que nós conversamos ontem, meninas, sobre os atendimentos da brigada? Vocês podem relatar aqui para o pessoal, porque eu achei muito interessante, vamos dividir. Sim, foi até 4 de maio. 4 de maio. Se eu não me engano, foi até 4 de maio, que de 30% a 40% dos atendimentos da Brigada Militar foram para a violência doméstica. E hoje, né, até a data, né, o dia 4 de maio, já haviam sido concedidas, então, 575 medidas protetivas aqui na comarca de Passo Fundo. É muito trabalho, né? É muita coisa. Para essa parte operacional, porque a gente fala da lei, você imagina a lei num contexto jurídico. E a parte operacional? Exato. E é muita violência, né? A gente, às vezes, pensa, não, a lei, ela trouxe, de fato, proteção, sem sombra de dúvida. Mas a gente vê que ainda há muito a ser feito, né? Porque a gente tem são muitos casos, né? Em 5 meses, a gente tem mais de 100 casos por mês. E ainda não podemos deixar de analisar de outra ótica a lei, eu penso. Porque como a gente trabalha nessa esfera criminal, também existe casos, claro, a lei é extrema de urgência e de necessidade para nós mulheres. Mas existe sim, claro, um fator um pouco menor de mulheres que ainda se utilizam da lei, Vanessa. No sentido de saber que essa lei pode ser de uma forma ofender o homem. E pode, numa separação, vou te dar alguns exemplos hipotéticos. Uma separação... Vocês trabalham com isso, né, meninas? Vocês sabem muito bem que tem aquela mulher que precisa muito e que está na realidade. E é extremamente importante e está no direito dela. E tem, infelizmente, situações, e não só da Lei Maria da Penha, na vida. Na vida, em toda a lei, entende? Em todas as leis, pessoas utilizando da lei em benefício do próprio ego. Exato. Ou próprio, a critério de vingança. Exato. E isso, eu fico muito chateada, porque prejudica... que nem a Ju falou, um todo. Porque nessas ligações aí dessas mulheres, já pensou se uma está fazendo de uma forma errada, está prejudicando de estar atendendo outra que de repente está lá sofrendo e precisa muito. E precisa muito. E a gente não tem um efetivo tão grande da Brigada Militar, né, digamos, no final de semana, por exemplo. A gente não tem um efetivo gigantesco na Brigada Militar para atender todos os casos. E aí, se a gente tem uma mulher que está buscando porque ela não precisa, a gente está prejudicando a outra que
precisa. Realmente precisa. Está lá numa situação de risco, ela, os filhos, né? E aí você movimenta toda uma máquina, entende? Toda a máquina da segurança pública, toda a máquina do judiciário, entende? É bem complicado a gente não usar a lei da forma correta, como ela tem que ser usada. E qual é a consequência para quem não usa? Quem usa da forma correta é essa proteção. Né? Eu tenho 3 situações. Quem usa, penso eu, tá? Lei. Quem usa da forma correta, maravilhoso, tem toda essa proteção, né? Uma que eu vou perguntar logo depois dessa outra pergunta é, e quem não procura? Que eu acho que existe um índice bem maior por trás de tudo isso. Entendo. Né? Sem dúvida. E a questão é, quem procura de forma errada, qual é a consequência? Na verdade, existe um crime chamado de denunciação caluniosa, né? Então, mas tem que ser provado que realmente essa pessoa ela usufruiu da lei em benefício próprio e não para o que foi criado a lei. Porque a lei, que nem você disse, ela foi criada para ajudar nós mulheres. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem a fragilidade entre os gêneros, né? Mulher e homem. Se a mulher ela se utiliza em benefício próprio, isso é uma denunciação caluniosa. Isso é crime, entende? Então, também vai ter as penalidades para ela. Então, tomar esses cuidados, sabe? Nós mulheres, a gente tem que ser unidas. A gente tem que saber que a lei é em benefício para nós e não para a gente utilizar ela de forma errada. Exato. Isso tem que ser muito consciente no nosso âmbito feminino. Acho que a mulher tem que tomar consciência sobre isso. E quem não procura, meninas? Eu posso falar eu não vou citar nomes, né? Mas a gente tem conhecimento. Sim. Né? Nós estamos hoje num mundo que a informação corre, né? E eu conheço uma pessoa que não foi procurar justamente essa semana, gente. Olha como as coisas acontecem, né? Eu botei essa pauta e veio essa situação. Ela não procurou porque ela trabalha com mulheres, então ela pensa assim, poxa, eu trabalho com mulheres, como que eu vou perder minha credibilidade no meu trabalho fazendo essa denúncia? Gente, isso é um erro muito grande. E eu gostaria muito que vocês orientassem essa mulher que está assistindo nós agora e que tem esse pensamento limitado, que eu acredito que ela precisa ser orientada. É que pode ser assim na nossa sociedade, às vezes por vergonha, por achar que vai fazer, né, lá denunciar, enfim, vai se sentir mais inferior, a sociedade vai ver você de uma forma mais inferior. Mas entenda que a Lei Maria da Penha, ela afeta, que nem a gente já estava comentando, os filhos, afeta os teus pais, porque é uma família toda que sofre contigo essas agressões físicas, psicológicas, que deixam marcas que, gente, irreversíveis. E tem casos, a gente sabe que são irreversíveis. Exato. Necessita depois de tratamento. Um filho, por exemplo, ver você sofrer agressões, você não ter coragem de falar e às vezes você ficar naquele ambiente fechado, sofrendo essas agressões na frente dos teus filhos, pensa como é que ele vai crescer vendo isso. Né? Ou ele vai ser um agressor ou ele vai sofrer agressão. Ou vai sofrer agressão. Dentro da questão da crença limitante e da constelação, é isso. É isso. E outra coisa que é bem importante falar também é que a lei, ela traz, ela cria esses juizados especializados em violência doméstica. Então, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem o Juizado da Violência Doméstica e as pessoas que estão ali, elas estão preparadas e elas estão treinadas para receber essa mulher que está fragilizada, para acolher essa mulher e para ouvi-la de uma forma que não vá deixá-la ainda mais vitimizada. Então, isso é bem importante, porque às vezes o que a mulher pensa? Já tem essa questão da vergonha, né? E que não é a mulher que tem que ter vergonha, gente. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Primeiro ponto. Mas essas pessoas que estão ali atendendo, elas estão recebendo a mulher de uma forma muito acolhedora, para que ela se sinta realmente merecedora, que ela se sinta confiante e que ela possa fazer aquela denúncia e que aquilo vai ter, de fato, uma consequência progressora. E agora a doutora Taba está falando isso, eu lembrei também dessa nova alteração, tem uma alteração na lei que fala da não revitimização da vítima. Exato. De você ficar tocando, ela vai ser ouvida sobre e não vão ficar te cutucando, te pedindo mais, para te falar mais várias vezes sobre aquilo, porque isso é a revitimização, é tu ficar forçando a vítima a falar, sabe? Isso é constrangedor, porque eu falei uma vez, tive coragem de falar, e eu acho que toda vez que você fala sobre aquilo, você revive ela. Nós, mulheres, a gente consegue reviver aqueles momentos, né? Mulher, então, guarda, né? Tá em nós. É por isso que a gente fala, né? Que a agressão física, às vezes, ela não é tão avassaladora quanto a agressão psicológica. Eu vejo ela muito mais avassaladora para nós mulheres do que a física, entende? E toda agressão física, ela vai ter uma consequência psicológica.
né? Porque a partir do momento que você está no ambiente e que aquele ambiente ele não é saudável para ti, que você vive um relacionamento tóxico e que chega a esse ponto de ter uma agressão, que é o maior desrespeito que pode existir de uma pessoa que você escolheu para ser sua companheira, seu companheiro, né? Vai te deixar marcas psicológicas. Isso é inevitável. Importante tu falar, porque hoje em dia as pessoas vinculam muito homem e mulher. Mas existem também situações mulher-mulher, mãe, filha, avó, né? Eu até estava questionando as meninas antes de nós iniciarmos, dentro do ambiente familiar, de convívio, né? E isso se expande a critério de informação, não é só homem e mulher, né? Às vezes eu me sinto ofendida por outra mulher. Se ela está no âmbito familiar, eu tenho o meu direito de ter a minha proteção também, para te ver a importância dessa lei, e as pessoas focam de repente em uma situação e não vê a amplitude dela. Elas focam no relacionamento, né? A Lei Maria da Penha é tida como relacionamento homem-mulher, marido, essas coisas. E não, ela pode ser de um filho para uma mãe, de uma avó, questão afetiva, ela não fala de questão apenas, vou dizer, de sexo, homem, mulher e relacionamento. Não, ela vai muito além disso. Até irmãos. Até irmãos. Ó, não tinha pensado, né? Porque como inconscientemente eu nunca tive problema com meus irmãos, então inconscientemente eu não penso nisso. Mas ela é muito ampla, né? E eu, enfim, querem deixar mais alguma questão que é muito importante sobre essa lei, porque nós estamos já quase terminando o programa, mas antes de terminar o programa, meninas, eu vou pedir com licença, eu quero agradecer aqui a Helena da Só Flores, que enviou aqui para a NGTV, em especial para o programa aqui, Lugar de Mulher, esse arranjo lindo de flores aqui, que eu falei para os meninos, vou levar para mim, eles não, é do programa, então ele vai ficar aqui, vai estar aqui conosco semana que vem, gratidão aí pelo presente que você enviou para nós. Assim, finalizando, uma fala final. O que eu posso dizer assim, ó, não tenham medo de ir impedir os seus direitos de medida protetiva, não fiquem envergonhadas, vocês são as vítimas, vocês necessitam, pensem não somente em vocês, pensem nos filhos, e também eu vou pedir assim, um pedido de quem trabalha na área criminal, enfim, cuidem a lei, solicitem ela quando realmente for preciso, não movimentem a máquina no nosso judiciário por questões pessoais, jamais. Então, acho que essa é a minha última fala, para deixar isso para nossos que estão assistindo a gente agora nessa noite. Gratidão, Juliana, pela presença. Vai voltar, né, gente? Sim. E tem outras leis. Nós nem vamos entrar ainda. Mas, Ju e Tabata, antes da Tabata finalizar, tem outras leis que eu fiquei conhecendo também. A Lei Caroline Dickmann, me corrija se eu estiver errado. Não, falem vocês, melhor, né? Tem a Carolina Dickmann, que a gente pensou a lei de 1 minuto. Vocês sabiam que existe a lei de 1 minuto? Mas isso é papo para outro programa. Qual mais, meninas? Tem a lei... Agora foge. Agora foge. Mas temos uma extensa pauta, bem interessante. A gente vai estar aqui por vários meses aqui falando de várias leis que são feitas para as mulheres, são feitas em benefício das mulheres e bem como a Ju falou, respeitem a lei. A lei ela foi criada para proteger as mulheres, então não utilizem ela como vingança. Né? Acabou o relacionamento, é vida que segue, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para a mulher quanto para a mulher, né? Isso é bem importante. E mulheres, procurem os seus direitos. A lei está aí, ela vai proteger vocês, ela é feita para isso, as pessoas estão preparadas para receberem vocês. Então procurem os seus direitos, não tenham vergonha, não tenham medo, que vai ser bem importante e vai coibir, vai prevenir futuras violências. Que papo maravilhoso, meninas. Porque a gente sempre tem que olhar tudo de todas as formas. E eu acredito que a gente conseguiu aqui atingir isso, né? Para quem não procura, tem que procurar. Gente, tem que procurar. Se você está sofrendo qualquer tipo de ameaça, e não é só física, né? Não. Emocional, tem que procurar. Para você que ligou, parabéns. Se mantenha forte. Não é fácil. Se mantenha forte, né? E para quem, enfim, no momento de raiva utilizou, paciência. Não cometa os mesmos erros, ok? Esse é o Lugar de Mulher. A gente sempre vai trazer, sim, mulheres empreendedoras à frente do seu tempo, né? Com muito dia a dia, realidade. A nossa vida lá fora, mostrada aqui dentro, no nosso programa, na NGTV. Até semana que vem.
conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.